Boa noite a todos. Obrigada, viu, irmã querida? É a generosidade dela. Para quem não me conhece, prazer. Meu nome é Stephanie. Eu sou mais uma trabalhadora obreira na Seara de Jesus. A gente tenta, né? E eu faço parte, inclusive, da União das Sociedades Espíritas de São Vicente, cidade vizinha aqui a Santos. E para mim é de fato uma alegria e um prazer estar reunida aqui com vocês novamente nesta noite chuvosa, mas é agradável também, no Grupo Espírita Trabalho, Amor e Luz. Então nós já recebemos amor na entrada, estamos recebendo luz, vamos ao trabalho, que é a minha parte aqui. O tema dessa noite, para nós refletirmos, é um tema bastante interessante. A influência dos espíritos em nossa vida. Como será que se dá essa influência nas nossas vidas, né? Então, para tratar desse tema, e a finalidade é de que durante o período da palestra, nós já estejamos recebendo os atendimentos que nós precisamos da espiritualidade maior, que aliás eu também dou boa noite a todos os trabalhadores da dimensão espiritual do GETAL, que já estão aqui bem antes de nós, trabalhando e preparando todo esse ambiente. E para que a gente possa falar desse tema, necessariamente a gente tem que começar falando da morte. Por quê? Só há possibilidade de relação entre vivos e mortos se tiver um vivo e um morto. Então a morte, na realidade, sempre foi motivo de análise, pesquisa e interesse da humanidade em todos os tempos da humanidade e em todos os povos. Tanto que se nós buscarmos, lá no Egito Antigo, nós temos registros já de comunicações entre o plano visível e o invisível. E mesmo também, se nós buscarmos ali na Grécia, se a gente buscar um pouquinho da história, inclusive de toda a parte mítica da Grécia, né? A gente vê, por exemplo, os oráculos. O que eram os oráculos, senão as adivinhações, né? As profetisas. O que eram profetisas, senão médiums? Só que isso tudo sempre foi algo natural do ser humano, intuitivo. Não só a percepção desse antes entendido como sobrenatural, como também esta curiosidade. E é interessante nós entendermos então que lá no século XIX, quando Allan Kardec fez todo o trabalho de codificação da doutrina espírita, ele não trouxe nada de novo, ele não fez nenhuma nova descoberta. O que distingue Allan Kardec de todos os outros contatos e trabalhos que haviam sido feitos a respeito de espiritualidade é a metodologia. Então, nós temos, enquanto espíritas, que entender que espiritismo não é um movimento religioso humano. Espiritismo é um conjunto de leis e princípios que regem, que coordenam a forma de funcionamento do mundo espiritual. Então essas leis e princípios dizem respeito à dinâmica do mundo espiritual e à possibilidade de influência e comunicação de lá para cá e de cá para lá. Tanto que se nós observarmos, por exemplo, Hollywood mesmo, já teve muitas produções tratando a respeito dessa temática, dessa possibilidade de comunicação e influência. Quem lembra aí daquele filme Os Outros? Alguém aí já assistiu Os Outros com a Nicole Kidman? Como é que funcionava mais ou menos? Era ela com os filhos numa casa, os filhos doentes, ela apavorada porque a casa era mal assombrada. No final da história ela descobre que a assombração da casa é ela e são os filhos, né? E que aquela bruxa que ela achava que tinha na casa nada mais era do que uma médium que tentava fazer a desobsessão da casa. E o filme O Sexto Sentido, também todo mundo, já percebeu que essa temática todo mundo assiste? O Sexto Sentido é com o Bruce Willis, né? Lembra, ele era um terapeuta que atendia um menino, esse menino era médium, e aquela frase que a gente usa muito em meme, eu vejo gente morta. Lembra que o menino falou isso para ele? E aí vai a história toda, quase no final você percebe que na verdade ele estava morto, o terapeuta.
terapeuta. E o menino só falava com ele porque o menino era médium. E se nós buscarmos um pouquinho mais atrás ainda, eu acho que foi o que mais impactou toda a humanidade, porque esse filme foi assistido em muitos, acho que em todos os países. Quem lembra do Ghost? Não era bom? E quando os nossos irmãozinhos maldosos morriam, que vinha aquele monte de fantasminha preto buscar eles, uma sombrinha. Mas por quê, gente? Porque era a possibilidade de recurso e de produção que se tinha na época em Hollywood. Lembra que esse filme foi rodado há muito tempo. E por que esses filmes, em especial Ghost, causou tanta comoção humana? Porque eles já retratavam, e esse filme retrata, com uma certa sensibilidade e percepção, como funciona esse princípio que rege esse movimento do mundo espiritual, do chamado mundo invisível, e essa relação entre o mundo visível e o mundo invisível. Mas voltando a Kardec e voltando à doutrina espírita, lembra que eu falei que o que diferenciou Kardec foi a metodologia? O que o Espiritismo nos oferece trazido por Kardec? Quando Kardec, enquanto professor, enquanto pesquisador, enquanto homem da ciência, olhou para o Espiritismo e resolveu adentrar por este caminho e fazer uma pesquisa de análise, de indagações, um trabalho mais aprofundado sobre essa relação entre o mundo dos mortos e dos vivos, ele teve uma preocupação extremamente importante de tentar, ou ele conseguiu, desde que nós saibamos entender as obras kardecianas, desmistificar as coisas, tirar daquele campo do imaginário e daquela questão que nós sempre temos da fenomenologia. Porque a gente, quando vai, principalmente no comecinho no centro espírita, a gente é doido para ver espírito incorporar. Né? E a gente está sempre no fundo buscando ver ali um milagre, uma coisinha. Quem trabalha em reunião mediúnica logo fala, melhor não. Dependendo dos irmãozinhos que venham, a curiosidade até some, né? Então, o que acontece? Quando Allan Kardec fez o seu trabalho, ele deixou bem claro. Ele, inclusive, criou algumas expressões. Por exemplo, até então, até o século XIX, até esse trabalho de Kardec, se usava muito a expressão espiritualismo. E ele não condenou essa expressão, mas ele deixou claro que na sua obra, os homens encontrariam o espiritismo, que não é melhor, mas é justamente uma visão clara, racional e lógica a respeito desses funcionamentos. Tanto que Allan Kardec afirmou diversas vezes, isso consta lá na Revista Espírita, que o espiritismo está na natureza humana, na natureza do planeta Terra. Não há sobrenatural. Por mais que muitas vezes, durante muitos anos, a gente tenha essa impressão e ache que seja assim, diante das informações, às vezes equivocadas ou incompletas que a gente receba a respeito disso. Então, na metodologia de Kardec, que inclusive ele de uma forma muito generosa deixou para nós, lá em O Livro dos Médiuns, a primeira folha tem lá, o método, para que qualquer povo, em qualquer tempo, qualquer grupo conseguisse reproduzir, avaliar, testar esta metodologia e saber um pouco mais de como funciona este movimento e como são esses princípios e leis. Mas vamos lá. A maior preocupação de Kardec era com o misticismo e com a linguagem difícil ou linguagem prolixa. Por quê? Kardec tomou todo o cuidado e teve toda a atenção de adentrar ao mundo dos espíritos sem perder a lucidez, sem perder a sobriedade. Porque sim, ainda mais para quem é médium, quando você tem contato com o mundo invisível, nem sempre você mantém a sanidade. E por muitas vezes você se questiona a respeito disso. Então, Kardec queria desmistificar no sentido ruim da palavra mística, não no sentido de crenças de povos, mas no sentido da fé cega, do segredo oculto, que aliás Jesus já tinha dito muitos milhões de anos antes, que o que é de Deus não é oculto. Tudo que tem um certo ocultismo, ou que é para um grupo seleto de iniciados ou de eleitos, tem aí alguma coisa de suspeito.
Então, o que Kardec procurou fazer foi justamente pesquisar, analisar, indagar e de uma forma muito séria e com um grupo muito comprometido para poder entregar um trabalho sério, real e importante que fizesse o quê? Uma transformação na humanidade no que precisa ser feito, que nada mais é do que a transformação moral. E a outra preocupação de Kardec dizia respeito a essa linguagem prolixa, porque, gente, dependendo do que se diga e de como se diga, é para poucos entenderem. Quer ver um exemplo muito simples para a gente? A linguagem médica. Você vai lá, faz um exame, e aí o médico fala, no final você fala, vou viver ou vou morrer. Não é assim? Porque a gente já não entendeu mais nada. Ou a linguagem jurídica. Você recebeu lá a bendita do processo, a cópia do processo. Você lê 3 páginas, não entendeu 2 linhas, não é assim? Aí você vai lá no advogado e fala assim, o que isso está querendo dizer? Vou ganhar ou vou perder? Recorro ou não recorro? Tenho chance ou não tenho chance? Então Kardec se preocupou também em dar informações claras para que nós pudéssemos ter esse parâmetro. Então, por exemplo, na obra de Kardec, quando a gente estuda o Espiritismo de uma forma mais detida, e esse é um estudo por uma vida inteira, a gente morre estudando, começa a estudar em qualquer fase da vida, você pode começar com 10 anos de idade ou com 80, você vai sempre estar estudando o Espiritismo, mesmo porque o próprio Kardec falou, acompanhe as evoluções da ciência e de tudo que virá depois de mim, porque veja bem, nós estamos em processo de evolução. Então, se está evoluindo, vai se modificando. Bom, mas enfim. Então, Kardec, por exemplo, em sua obra, ele especifica que espírito é o desencarnado. Alma, nós, os espíritos encarnados. E se ainda não está num processo de iniciação de evolução humana, aí ele coloca um princípio inteligente. Mas esquece o princípio inteligente. Somos almas e os nossos irmãos invisíveis são os espíritos. E aí eu trouxe toda essa informação, por quê? Porque o que nós vamos tratar aqui, como se dá, o que é essa influência dos espíritos em nossas vidas? Vocês acham que os espíritos, que são aqueles que a gente não enxerga, influenciam em nossas vidas? Vocês acham que sim ou que não? Ainda bem, né? Porque senão o seu anjo da guarda não ia poder fazer nada por você. Mas então vamos lá. Essa informação que eu trago agora e toda informação que eu vou trazer a partir de agora, compartilhar com vocês, inclusive que eu fiz elaborei alguns slides para que vocês possam acompanhar e ler comigo, são então informações a respeito desse tema baseadas nessa obra. Elas foram extraídas, claro que pequenos trechos, de um trabalho de muito tempo e de muita seriedade de Allan Kardec. Então vamos lá. Em O Livro dos Espíritos, compilado e escrito por Allan Kardec, nós temos a questão 459, em que Kardec pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Resposta: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Pronto, a gente fica apavorado quando a gente lê essa resposta. Aí você fala assim, por isso que eu vivo mal-humorada, porque eu estou obsidiado. Mal-humor é seu. A gente vai entender isso ao longo do caminho. Influem muito mais do que imaginais, a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Nada de mágico nisso. Tudo de natural nisso. Quer ver? Em algum momento da sua vida, você deve ter estado diante de uma questão muito conflituosa em que você tinha muita dúvida. E diante de uma questão conflituosa que nos deixa em dúvida, o movimento humano muito natural qual é? A gente normalmente busca alguém em quem a gente confie, alguém que seja uma referência para nós e faz o quê? Compartilha com esta pessoa dessa angústia, dessa dúvida, dessa incógnita. E aí essa pessoa, a partir do que a gente leva de informação, nos dá uma opinião. Ela nos dá um palpite, ela nos dá uma sugestão.
E a partir daquela conversa você toma uma decisão. Essa pessoa influenciou na sua decisão, sim ou não? Influem os espíritos? Essa pessoa decidiu por você, sim ou não? Quem buscou ajuda? Você. Por que você buscou ajuda? Porque no mínimo você tinha alguma afinidade ou algum grau de confiança de que aquela pessoa teria algo a conectar com você. Portanto, é disso que nós estamos falando. Sim, como nos respondem os espíritos na questão 459. Os espíritos influenciam tanto que de ordinário, de rotineiro, são eles que nos dirigem. Mas nós não somos marionetes, senão não existiria o livre-arbítrio, que é uma outorga de Deus para cada um de nós encarnados. Como é que funciona? Porque a gente tem aquela mania de dizer assim, eu sabia que eu não fiz isso porque eu quis. Só influencia quando você conecta. Se você não tivesse levado a sua dúvida a essa pessoa, ela teria dado alguma sugestão? Você levou. Aí, vamos entender. Porque normalmente a gente pensa assim, que um espírito que me influencia, ele vem aqui, coloca assim uma algema na minha mão e eu vou chorando, principalmente para fazer coisa ruim. Eu vou chorando aos prantos, não quero. Estamos perto do carnaval, vamos lá. Digamos que você é um belo fulião, você gosta muito de carnaval. Você já começou a festejar lá na sexta-feira à noite. Festejou sexta-noite, sábado, domingo, segunda, terça. Você vai trabalhar na quarta depois do meio-dia. Terça-feira à noite, você pensa, parou, já fui pro bloquinho, terça de manhã, vou comer alguma coisa, tomar um banho e vou descansar. Terça-feira, às 7 horas da noite, chega uma notificação no teu WhatsApp. Bloquinho de última hora, dos fuliões, dos inimigos do fim. Bora! Aquele teu amigo que é tão fulião quanto você. Bora, sim ou não será? Por que ele te convidou? Porque você é fulião. Aí no meio do caminho, estão vocês dois dentro do carro do seu amigo, e aí teu amigo fala assim, caramba, mas podia ir mais alguém para engrossar esse bloco, né? E aí, vocês lembram daquele outro colega do setor, só que é aquele cara Caxias, que chega todo dia, mesmo na sexta, o horário de entrar às 8, a criatura chega às 5 para as 8. O horário de ir embora é às 6, a criatura vai às 6:05. Aí teu amigo fala, e se a gente chamasse essa pessoa? O que você vai dizer? Chama ou não chama? Por que não? Porque a pessoa não vai. Entenderam como funciona a influência dos espíritos em nossa vida? Você vai falar, por favor, nem gasta crédito dos teus dados móveis com essa criatura. Isso aí, além de não ir, vai dar sermão na gente. Vai dar trabalho. Ainda vai me desanimar de ir pro bloquinho de terça-noite. Vocês percebem que a gente não vai chorando? Nós somos espíritos imortais. Nós temos tendências. E as nossas tendências aproximam tanto as almas, que são as pessoas encarnadas, quanto os espíritos, que são os nossos seres irmãos desencarnados de nós. Portanto, toda e qualquer influência que nós soframos sempre vai depender de como eu estou pensando, sentindo e agindo. E aí nós temos, por exemplo, uma confirmação desses exemplos que eu acabei de dar para vocês, aqui nessa mesma questão 459, só que tem uma versão que ela é comentada pelo espírito Miramês. Para quem não conhece, Miramês era um espanhol nobre que veio para o Brasil, entregou sua riqueza lá na Espanha, e ele fez um trabalho maravilhoso voluntário no Brasil, desencarnou aqui, e ele é um dos espíritos que há muito tempo ele colabora dentro da doutrina espírita. Inclusive, ele já narrou livros maravilhosos, como Nos Horizontes da Alma e Nos Horizontes da Fala. Aliás, eu tenho até uma palestra que eu falo sobre esse tema, Nos Horizontes da Fala, para nós termos muita atenção no que a gente emite ao transmitir uma mensagem, seja ela verbal, expressão corporal ou por escrito, ainda mais agora em tempos de rede social. Então, Miramês é esse nosso irmão. O que ele comenta a respeito desta questão, dessa resposta dos espíritos? Ele comenta assim:
Os espíritos têm grande influência na vida dos encarnados. Eles os influenciam bem mais do que se pensa. Estamos constantemente sob a influência dos espíritos desencarnados. E se bem analisarmos, notaremos que estamos também sob grande influência dos nossos companheiros encarnados, em todos os lados em que nos movimentamos. Quando crianças, há a influência dos pais, dos parentes. Quando crescidos, a influência dos companheiros e dos mestres. Quando trabalhadores, a influência dos superiores e, sobretudo, a influência das leis do país em que vivemos, porque de acordo com a lei do país é o tipo de forma que aquela comunidade vai se comportar, sim ou não? E isso diz muito a respeito do processo de evolução coletiva. E aí Miramês continua dizendo assim: nunca poderemos nos desligar totalmente das influências que nos ajudam a caminhar. Os seres humanos ainda são ignorantes no que tange ao espírito. Pode-se dizer que nada sabem, pois ignoram até o próprio corpo que usam como instrumento de evolução. A doutrina espírita é uma força da luz, que tem a missão de influenciar a humanidade em um grande empenho para que os povos possam modificar suas estruturas íntimas. E essa última frase, que eu vou chamar bastante atenção, ele diz assim para a gente: mudando-se o modo de viver e a posição mental, tudo em torno começará a mudar. Mudando-se o modo de viver e a posição mental, tudo em torno começará a mudar. Onde os espíritos nos influenciam? No pensamento. Porque enquanto as nossas almas queridas, os nossos irmãos encarnados têm matéria física e eles podem, por exemplo, estar um diante do outro, como nós duas aqui, e inclusive eu posso ver a feição que qualquer um de vocês fizer num diálogo comigo e vice-versa. Eu consigo perceber o tom de voz, se há mais rispidez ou não, se há carinho, se há pressa, se há medo. Os nossos irmãos espirituais nos influenciam e se comunicam conosco através do pensamento. Presta atenção nessa informação. Você não pensa sozinho nunca. De todos os pensamentos que você tem, uma média de 20% deles é original seu. 80% estão o tempo inteiro sofrendo influências exteriores, sejam de encarnados ou de desencarnados. É por isso que se afirma que o planeta Terra é um grande aquário, onde estão todos interligados e que nós vivemos numa teia mental. Portanto, prestar atenção na qualidade do que eu penso é muito importante. É por isso que a gente tem lá o orai e vigiai. É para vigiar o quê? A vida do vizinho? Para vigiar você, o teu pensamento. Porque nós temos uma tendência, sim, e será dessa forma, a termos pensamentos menos nobres do que pensamentos nobres. Porque, como nos diz Emmanuel, nós estamos mais próximos da experiência primitiva do que da experiência angélica. Então, quando nós mudamos os pensamentos, e isso requer esforço contínuo e estado de presença, tudo muda. E quando eu começo a prestar atenção nisso, eu vou começar a buscar desenvolver em mim também o processo da bondade. E o que é a bondade? Não é ser bonzinho. É tentar entender por que aquela pessoa, aquela circunstância ou aquele fato chegaram até mim. Nada é fortuito, nada é gratuito, nada é ao acaso. O planeta Terra não foi estruturado para nós estarmos aqui encarnados apenas para vivermos a vida. Nós temos que viver a vida de maneira consciente e adequada. E aí a gente não está falando sobre regras de certo ou errado, mas de bem e de mal, de escolhas boas ou ruins para você, porque cada um tem um caminho a seguir. Então, muitas vezes nós estamos com dúvidas sobre algumas questões, só que nós
focamos o nosso pensamento, alimentamos o nosso pensamento dentro da mágoa ou da raiva. Tanto é que tem aquela bela orientação, né, que a espiritualidade nos dá: não toma decisão nenhuma com raiva de ninguém. Não faz isso. Você vai tomar uma decisão burra. Você não está com os melhores orientadores naquele momento, você está com os piores orientadores. E eles estão ali te dando orientação dentro daquilo que você está oferecendo para eles. Você acabou de brigar com seu marido, tá com a raiva do cidadão. Aí você chega para aquela tua amiga que te adora e tu conta todos os defeitos da criatura. Qual é a primeira orientação que ela vai te dar? Divorcia. É ou não é? Só que ela conhece todos os pormenores? Não. O que você está levando para ela? A sombra ou a luz da criatura? Só a sombra. Mas a criatura é só sombra? Não. Então, quando a gente busca pôr luz, tudo modifica. E aí as minhas conexões neurais, que é na parte elétrica do cérebro da gente que os espíritos conectam, passam a ir numa outra direção. E a minha conexão passa a ser outra. Então a influência que eu vou ter é outra. Então vamos desmistificar essa história de não porque eu estou obsidiado, porque fizeram uma amarração para mim, porque eu estou assim, porque eu estou sob a influência de um espírito. Só tem um espírito que está te influenciando, o teu, que é o único que toma decisão por você. Todos os acessórios, os periféricos, estão sendo trazidos exatamente por você. Por isso que nos diz Miramês: mudando-se o modo de viver e a posição mental, tudo o entorno começará a mudar. Então é essa percepção que nós temos que ter. Então os espíritos influenciam as nossas vidas o tempo todo. De ordinário são eles mesmos que vos dirigem. E aí você prefere ser dirigido, guiado, orientado por quem? Pelo teu guardião, que está lá do outro lado, tentando chamar sua atenção, ou por aquele nosso irmãozinho perturbado, sofredor, que está lá com tempo livre, sem ter o que fazer, e fala assim: peraí, deixa eu ir ali com ela, para a gente fazer umas maldadezinhas junto. Deixa eu ir ali com ele, para a gente dar umas enganadinhas no povo, porque nós é esperto. É isso. É basicamente isso. Não tem mágica. Por isso que Kardec nos afirmou reiteradas vezes: o espiritismo está na natureza do homem, na natureza do espírito encarnado que somos. E aí, continuando, só para nós reforçarmos essa informação, nós temos algo bastante interessante que Emmanuel nos diz, através de um livro que foi psicografado por Chico Xavier, chamado Pensamento e Vida. Lá no capítulo 8, não é o capítulo todo, tá, gente? Porque não daria tempo, ele é um capítulo extenso. Eu peguei algumas frases bem específicas que estavam mais ilustrativas para nós entendermos esse processo de influência dos espíritos em nossa vida. Então, lá Emmanuel nos diz o seguinte, e presta atenção no título: associação. Com quem que a gente se associa? Com quem a gente não se afiniza? Só com quem a gente se afiniza. Já aconteceu com vocês uma pessoa que você fala assim: gente, essa pessoa não tem nada a ver comigo, ela fica tentando agarrar amizade com você? Vocês já passaram por isso? Você nem quer mal a pessoa, mas você fala assim: mas ela tem um pensamento tão diferente do meu. Ela tem gosto tão diferente do meu. Você até trata bem, mas não consegue agarrar amizade. Por que não conecta? Não tem afinidade. E isso não está no campo físico. Está no campo psíquico, energético e espiritual. E já tem outras pessoas que se olham e falam assim: engraçado, parece minha alma gêmea. Nasceu em outra família, parece minha irmã, meu irmão. Afinidade. Pode perceber, e é muito comum isso, é quase 100% das vezes, que quando você vai descobrir o histórico de vida dessa pessoa, nessa mesma encarnação, ela normalmente tem um histórico de vida com pontos muito semelhantes aos seus. Pode reparar. E aí a gente fala: por isso. Às vezes você dá ali aquela simpatia, dá o match, né? Dá o match com a pessoa. E aí depois, quando você vai descobrindo e aprofundando, você fala: nossa, como essa pessoa teve um histórico de vida parecido com o meu. Afinidade, lei da atração. Mas vamos falar a respeito de Emmanuel, que nos diz o seguinte sobre associação. Deixa eu ver aqui para você conseguir ler também. Ele diz assim para nós:
Se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão, segundo os princípios da afinidade. A associação mora em todas as coisas, preside a todos os acontecimentos e comanda a existência de todos os seres. É que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos-nos com as emoções e as ideias de todas as pessoas encarnadas ou desencarnadas da nossa faixa de simpatia. Estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. Em qualquer providência e em qualquer opinião, presta atenção nessa frase, em qualquer providência ou em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam. Por isso que muitas vezes a gente fica repetindo aquelas frases que a gente ouviu do pai e da mãe quando era criança. A gente faz muito isso. Já viu quando você fala, gente, eu já estou falando e agindo igual a minha mãe. Nós expressamos milhares de criaturas e somos expressadas por elas. Estejamos assim, procurando incessantemente o bem, ajudando, aprendendo, servindo, desculpando e amando, porque nessa atitude refletiremos os cultivadores da luz, resolvendo com segurança o nosso problema de companhia. Lembra que eu dei o exemplo do amigo Caxias, que a gente fala, nem passa mensagem que vai atrapalhar o rolê. É o que acontece com qualquer espírito sofredor ou perturbado que se aproxima de você e te encontra ocupado, fazendo um trabalho sério, pensando em algo produtivo, desejando bem a alguém, desejando superar as suas próprias deformidades morais. Ele fala, não vou nem perder meu tempo. Não vou perder tempo. E aí você encontra recursos espirituais que te auxiliem. Eu sempre brinco, e eu falo isso muito para os homens, porque homens entendem disso, time de futebol, tá lá, o chamado elenco, todo dentro de campo. Como é que o técnico fica? Do lado de fora da linha, berrando. E ele vai para lá, ele vai para cá, ele põe a mão na cabeça, ele fica nervoso, não é assim? Ele pode entrar a linha dentro? Livre-arbítrio. É o teu anjo guardião, é a equipe da espiritualidade, porque tem uma galera inteira na outra dimensão que ajuda a cuidar de você e te dá um monte de orientação boa. Só que se você estiver muito ocupado com outras questões, eles não têm como te orientar. E aí como é que funciona? Ele chama o jogador, chega perto da linha, ele vai dar orientação, o cara vai lá e faz o gol. Não é assim normalmente que acontece? Ou vira o jogo. Só para a gente conseguir entender. Então, para finalizar nessa questão, e eu vou finalizar só com a imagem aqui de Jesus nos dando boa noite. Quando nós pensarmos em influência dos espíritos em nossa vida, a gente tem que pensar que essa balança pesa para os dois lados. E aí eu vou terminar com uma frase que eu ouvi de Divaldo Pereira Franco, que eu acho que sintetiza maravilhosamente tudo que foi dito até agora. Divaldo nos diz assim: com relação à influência dos espíritos na sua vida, aqui no plano material nós temos aquela frase que diz assim: diga-me com quem andas que eu te direi. Na espiritualidade, ao contrário. Diga-me quem és, e eu te direi com quem andas. É assim que funciona a influência dos espíritos em nossas vidas. Muitíssimo obrigada, gente, que a gente tenha uma continuação de semana maravilhosa. Obrigada pela atenção e obrigada pela oportunidade de trabalho, gente. Muito obrigada.